Salve, salve, minha gente! 7 de maio de 2026, quinta-feira da quinta semana do tempo da Páscoa. Meus queridos filhos e filhas, vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesta quinta-feira. Nós vamos meditar a palavra de Deus. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos do 7 ao 21. Naqueles dias, depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou aos apóstolos e anciãos: Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu do vosso meio para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho e acreditassem. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo como o deu a nós. E não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a fé. Então, por que vós agora colocais Deus à prova, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós mesmos tivemos força para suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que acreditamos ser salvos, exatamente como eles. Houve então um grande silêncio em toda a assembleia. Depois disso, ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles entre os pagãos. Quando Barnabé e Paulo terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouvi-me. Simão acaba de nos lembrar como desde o começo Deus se dignou tomar homens das nações pagãs para formar um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito: Depois disso eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que havia caído, reconstruirei as ruínas que ficaram e a reerguerei, a fim de que o resto dos homens procure o Senhor com todas as nações que foram consagradas ao meu nome. É o que diz o Senhor que fez essas coisas, conhecidas há muito tempo. Por isso, sou do parecer que devemos parar de importunar os pagãos que se convertem a Deus. Vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilegítimas, comer carne de animal sufocado e o uso de sangue. Com efeito, desde os tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem os seus pregadores, que o leem todos os sábados nas sinagogas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, nós temos ouvido o livro dos Atos dos Apóstolos, né? E histórica e teologicamente, Atos dos Apóstolos registra a transição da igreja de umas que no comecinho era uma seita judaica para uma comunidade universal, católica, né? Então, o período histórico retratado hoje é o da primeira geração cristã, mais ou menos dos anos 30, anos 60, até os anos 60, sob a força motriz do Espírito Santo. Então, o livro não é apenas um registro de fatos, tá, gente? Mas é uma teologia da história, demonstrando como a palavra de Deus, ela supera barreiras culturais, geográficas, religiosas, para abençoar todos os povos. Hoje ouvimos o capítulo 15, versículos do 7 ao 21, não é? Ainda estamos no contexto do chamado Concílio de Jerusalém, é a continuação do texto de ontem, tá? Então, o Concílio de Jerusalém aconteceu no ano 49
depois de Cristo, tá? É um dos momentos mais críticos da igreja primitiva. Aqui nós vemos uma disputa se os pagãos que se converteram ao cristianismo, que é os que nós chamamos de gentios, né? Se eles deveriam ou não submeter-se às leis de Moisés, especificamente a circuncisão. Né? Então o trecho foca em dois discursos fundamentais, o trecho de hoje. O de Pedro, né, que fundamenta a salvação na graça de Cristo, e depois o texto, a fala de Tiago, né, que exerce a liderança na igreja local de Jerusalém. Então Tiago é o bispo de Jerusalém. Tá? Então algumas coisas que o texto de hoje nos sugere, né? Pedro, vamos começar então do primeiro versículo de hoje aí, que é o versículo do 7 ao 11, né? Pedro, ele se levanta e ele fala a todos os apóstolos e anciãos. Ele vai contar a sua experiência, a experiência que ele viveu lá com o centurião Cornélio. Ele vai citar, né? Quem quer ver esse acontecimento é só ler o capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos. Tá? Então ele vai citar o que aconteceu lá no episódio de Cornélio. O que aconteceu lá, se a gente for no capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos? Ele tinha um preconceito também contra pagãos, né? E Deus coloca Cornélio na vida dele para ele amar, para ele acolher, para ele se perceber que ele com Cornélio, ele forma a igreja, não é? Então, Pedro argumenta que Deus é o conhecedor dos corações, né? E que ele mesmo já tomou a iniciativa de acolher os gentios ao lhes dar o Espírito Santo. Porque Pedro percebe que o Espírito Santo também foi derramado sobre gente que não eram judeus. Foi difícil de Pedro aceitar isso, né? Então, Pedro nos ensina, gente, que a experiência com Deus ela deve preceder o julgamento sobre os outros. Muitas vezes nós criamos, mais uma vez eu falei ontem, vou repetir hoje, muitas vezes nós criamos pedágios espirituais para que as pessoas cheguem a Deus. As nossas normas, as nossas tradições humanas, como se fossem condições para o amor divino. A aplicação prática aqui desse texto, gente, é uma redescoberta do primado da graça. Deus nos ama e nos salva não pelo que nós fazemos perfeitamente, mas pela fé em Jesus Cristo, basta. Né? Nós precisamos decisivamente evitar de sermos fiscais da fé alheia. É isso que Pedro está dizendo. Vocês estão atrapalhando os gentios, os cristãos que vieram do paganismo, querendo impor para eles normas que não significam nada, que não levam a nada. Vocês estão colocando pedágio espiritual para os outros. Não é? É interessantíssimo, interessantíssimo. E depois disso, toda a Assembleia faz um silêncio, né? Nós ouvimos o texto, né? Diante da fala, né? de Barnabé e Paulo que estão falando, né? Barnabé e Paulo estão dando testemunho, contando todos os sinais que Deus realizou por meio deles. E depois nós temos a figura de Tiago, né? Gente, Tiago, aqui nesse texto, ele nos mostra a importância de nós lermos os acontecimentos atuais à luz das Escrituras. Não é? No meio dos conflitos, a solução não vem do grito, mas do silêncio. Né? Do silêncio daqueles que escutam a palavra e se deixam iluminar por ela. Por isso que o silêncio pairou no meio dos apóstolos. Quando Pedro fala, quando Paulo dá o testemunho junto com Barnabé, quando Tiago fala.
não é? Nós precisamos aprender a enxergar que Deus, gente, cumpre as suas promessas de formas que muitas vezes nós não planejamos. Acolher o novo de Deus requer humildade, tanto quanto Tiago, né, que reconhece que a tradição deve estar a serviço da missão e não o contrário. Não é? Não o contrário. É interessante. É claro que nós podemos colocar esse texto na nossa vida, no nosso hoje. Hoje, ninguém fica discutindo se vai ser circuncidado ou não, porque isso já foi resolvido aqui no tempo bíblico. Não é verdade? Hoje, gente, a gente tem outras discussões na igreja. Outras discussões. E parece que é o mesmo fato, a mesma situação. Gente que quer colocar pedágio espiritual na vida dos outros. Sabe? A gente precisa perceber que Deus quer todos junto dele, gente. Deus quer todos. Para de ficar colocando normas, sabe? Regras que não levam a nada, regras, né, cheias de frieza. Nós precisamos parar com isso, gente. A gente tem muito hábito de ficar olhando para os outros e a gente se esquece da gente mesmo. Nós temos nossos pecados, nossas dificuldades de vivermos o Evangelho, nós temos a nossa pequenez e fica olhando os outros e fica impedindo os outros de chegar a Deus. Olha a ameaça que faziam para os cristãos que vieram do paganismo. Se vocês não forem circuncidados, vocês não serão salvos. Um peso. Aí uma provocação para vocês que estão me escutando. Aqui não vou dar resposta para nada. Hoje, não é questão de circuncisão. Quais são as questões hoje? Que levam discussões, que levam opiniões opostas. Quais são os temas de hoje que são polêmicos e que precisam ser discutidos à luz desse texto bíblico aqui, que é o texto da liberdade, que é o texto da leveza, que é o texto da serenidade? Quais temas? Eu vou jogar uns temas para vocês, só que eu não vou falar nada sobre eles. Questão da homossexualidade ou homoafetividade, né? A questão de tradicionalismo vezes progressismo, as rixas internas, né? Qual mais questões que hoje, se a gente for aprofundar, né, só nesses dois temas que eu falei, a gente vai ver que a gente perde tanto tempo em tentar impedir os outros de chegarem a Deus. Eu tenho sempre uma verdade comigo que eu quero partilhar com vocês. Eu já partilhei várias vezes. Cada um tem o seu tempo para poder ter um encontro fecundo com Deus. Existe um ideal de vida, existe um sonho de Deus, um projeto de Deus para cada ser humano. Existe, gente. Só que até nós chegarmos lá, cada um tem o seu tempo. E Deus tem um tempo para cada um de nós. Pode ser que eu que estou falando para vocês, para você que está me escutando, eu esteja mais à frente de você espiritualmente, humanamente, eu seja mais evoluído que você. Pode ser que você que esteja me escutando, você seja mais evoluído humanamente do que eu, espiritualmente falando. E está tudo bem. Cada um tem o seu tempo. Nós estamos ouvindo nas celebrações agora, desde ontem, não é? A parábola da videira verdadeira. E nós vamos, uma das frases é exatamente essa: pelo fruto é que se percebe a árvore. Como têm sido nossos frutos? O jeito que nós vivemos, nós somos, as nossas escolhas, nossas prioridades, o jeito que nós reagimos à vida, às pessoas, o jeito que nós reagimos aos conflitos, às diferenças da vida, é o que mostra o quanto nós somos íntimos de Deus ou não.
É para a gente refletir. Para a gente refletir. Não é? Tiago, ele propõe as chamadas cláusulas de Tiago, né? Ele não exige a circuncisão, não é? Mas ele pede o respeito a certas normas de convivência. Essas proibições, ou seja, aos ídolos, às imoralidades sexuais, que são as porneias, né? Consumir sangue e animais sufocados. Essas proibições, elas visavam permitir que os cristãos judeus e gentios pudessem conviver na mesa da Eucaristia. Como é que cristãos judeus e cristãos pagãos iam conviver na celebração da ceia, se lá tivesse carne sufocada, que os cristãos judeus não gostam? Os cristãos que vieram do paganismo até consomem, mas vai dar problema. Então, tire aquilo que dá problema. Vamos evitar problema. Vamos evitar. Não é? O objetivo é a comunhão na diversidade. Aqui nós aprendemos a virtude da prudência pastoral. Nem tudo que é lícito convém quando se trata de preservar a unidade do corpo de Cristo. Na convivência comunitária, gente, ou na convivência familiar, na convivência social, às vezes nós precisamos abrir mão de certas liberdades pessoais em favor do bem comum, em favor do respeito à sensibilidade do outro. Então a aplicação aqui nesse texto é o equilíbrio, manter a firmeza nos princípios essenciais e ser flexível nas formas de convivência para evitar o escândalo e a divisão. Não é? Eu sempre digo isso. Olha, você pode até ter o direito de fazer certas escolhas na sua vida e de viver do jeito que você bem entende. Eu já falei isso em direção espiritual. Você tem o direito, como ser humano, de escolher o que você quer, o jeito que você quer viver, as suas escolhas. Mas para você ter uma boa convivência dentro da sua família, na sociedade, né? Se policie. Né? Evite algumas coisas quando estiver na presença de algumas pessoas, para evitar ofendê-las. Ah, mas para mim não é ofensa. Tá bom, mas para o outro é. Evite, pronto. Você vai viver bem, o outro vai viver bem, e depois, quando você não estiver na presença do outro, você faz o que você quiser da sua vida. É uma questão aqui de boa convivência. Aí vem os moralistas, né? E os fundamentalistas. Não existe isso. Todo mundo a gente tem que ser firme no ideal para todo mundo. Tá bom, você vai caçar briga com todo mundo. Esse é o princípio de evangelizar? Uma evangelização eficaz, ela vai acontecer, ela vai se dar a partir desse tipo de atitude? Claro que não, né, gente? Gente, na ofensa, na dureza, na rigidez, ninguém vai convencer ninguém. Você pode ter certeza. Sabe o que converte o coração? Isso é minha opinião, tá, gente? Se alguém quiser continuar fazendo a experiência contrária do que eu estou fazendo, depois me diz se dá certo. Eu acho que não dá. Mas eu acho sempre a mesma coisa. A gente tem que prezar pela comunhão, pela unidade. Deus, ele tem um tempo de amadurecimento para cada ser humano diferente. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Não é? Às vezes vem jovens, sabe? Os jovens, gente, eles passam por crises que os pais nem sabem, sabe? A gente atende confissão, faz às vezes pequenas direções espirituais. Os pais nem sabem que os jovens estão passando por crises, e estão dentro de casa, morando junto lá, convive todo dia, e nem sabe que o filho está à beira de buscar o suicídio, por exemplo. Não sabe. Sabe por quê? Porque as pessoas, sobretudo os mais velhos,
tenha dificuldade de tentar entender alguém que pense diferente. De tentar entender que Deus vai agir na vida daquela pessoa de maneira diferente. É uma palavra muito bonita. Então, 4 pontinhos para vocês levarem para reflexão durante o dia de vocês. Primeira coisa, a unidade na diversidade. Unidade na diversidade. Os textos nos ensinam que a igreja não é uniforme, mas ela é una. Diferente. Diferenças de visão podem ser resolvidas pelo diálogo, pela escuta do Espírito, pela submissão à palavra. Segundo ponto, a coroação da fé é a graça. Nada pode ser imposto como um fardo que impeça o acesso ao amor de Deus. A experiência cristã, gente, ela está acima de tudo. Um encontro com a misericórdia gratuita de Jesus está acima de tudo. Terceiro ponto, a questão da pastoral da acolhida. Assim como a igreja primitiva decidiu não inquietar, não importunar os convertidos com julgos inúteis, nós somos chamados também hoje, gente, a facilitar o caminho de quem busca Deus, removendo pedras do legalismo. E o quarto ponto para reflexão de vocês ao longo do dia é a escuta atenta, né? Então, o processo de decisão passou pelo ouvir, né? O exemplo de Pedro. Passou também pelo silenciar, o exemplo da Assembleia. Né? Passou pelo testemunho, pelo testemunhar, né? Que é o exemplo de Paulo. Passou pelo discernir, que é o testemunho de Tiago. É o método sinodal, né? Que garante que a vontade de Deus ela prevaleça sobre os interesses de grupos. Palavra fantástica hoje, né? Muito bem, queridos. Desejo a vocês um excelente dia, né? Olha, a gente podia ficar debatendo exemplos e temas sobre que surgem a partir do texto de hoje, mas o tempo do programa já completou, né? Então fica na reflexão de vocês aí. Ontem nós tivemos uns comentários bem picantes na publicação desse programa e é isso mesmo, gente. Nós precisamos, a partir da palavra de Deus, refletir um pouco. As pessoas que comentaram ontem, alguns comentários picantes assim, a partir dessa reflexão de hoje, faço novamente o comentário de vocês. É muito importante saber o que vocês pensam, mas vamos refletir juntos. A palavra nos questiona, a palavra, e é isso mesmo que deve acontecer. Pra gente sair do lugar, gente. Às vezes a gente chega num lugar, a gente não quer sair mais daquilo. E às vezes é Deus que nos chamando a uma nova reflexão. Bora refletir, bora pensar. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, amanhã nos encontramos então com mais um programa Reflexão Diária. Não esqueçam de curtir esse material. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.